eu sou Verônica Silva, professora de pintura em tecido. Ao longo dessa semana eu vou ensinar para vocês a pintar uma imagem realista de Nossa Senhora Aparecida num bandô. Na aula de hoje nós vamos aprender a pintar toda a parte do fundo. Quero mostrar para vocês como a gente faz toda aquela parte do céu com aquelas nuvens lindíssimas. Bora lá então! Nós vamos trabalhar dois pincéis, um pincel um pouquinho mais chato, quase sem cerdas, e um pincel pituá, que é aquele que a gente usa com estêncil. Um vai servir para a gente fazer movimentos circulares e todo o preenchimento. Já o outro é para chegar bem pertinho assim do risco. Por quê? Se a gente usar o pituá perto do risco, eu vou borrar o risco. Se a gente deixar mais de uma camada de tinta onde não precisa, pode ficar muito grossa a pintura. Por isso que a gente usa dois pincéis. Aqui no meu godezinho a gente tem as cores que eu preciso e aqui tem uma mistura de aquarela e diluente. É sempre uma porção de um para meia do outro. Para que serve isso? Para retardar a secagem da tinta e a gente poder trabalhar toda a área do fundo fazendo todo o degradê necessário. A gente só consegue trabalhar degradê com a base úmida, ou seja, com a tinta molhada. Bora lá então! Vou colocar e hidratar o meu pincel naquela mistura. Vou começar perto do risco com azul hortênsia, ó, então eu vou bem preciso perto do risco. Aqui é a parte que a gente vai cortar, então não tem problema se eu borrar aqui, porque vai sair essa parte. Eu até recomendo que vocês entrem um pouquinho, só para quando colocar o viés, e de repente colocar o viés muito para baixo, a parte da costura ou muito para cima, aí cobre direitinho. Então vamos aqui, de novo. Vou fazer uma espécie de um contorno, depois eu vou puxar a tinta, ó, com movimentos circulares para fora, ou seja, para longe do risco. Eu só vou tirar o pincel do tecido quando acabar a tinta do pincel, como se eu estivesse limpando ele. Por que a gente faz isso? Para ficar com o degradê que a gente precisa, vamos supor que a gente vai usar mais de duas cores para fazer o preenchimento. Preenchimento é sempre cobrir toda a parte que a gente estiver pintando. Se nós estivermos usando mais de duas cores, eu preciso fazer um bom degradê entre essas duas cores. Então, se eu faço assim, ó, até acabar, ele fica do mais forte para o mais fraquinho. Fez com movimentos circulares, agora a gente pode puxar com o pituá. O pituá nada mais é para poder fazer um pouquinho mais rápido, ó. Olha como ele preenche um pouco mais rápido. Então um pincel vai evitar que você chegue perto do risco, que você borre o risco, e o outro pincel vai fazer com que você pinte um pouco mais rápido. Por que é importante a gente começar pelo fundo, principalmente para quem for iniciante? Bom, é sempre importante a gente começar pelo fundo, principalmente no plano, né, as coisas que estão no plano de trás, porque fica muito mais fácil para que a gente possa fazer a pintura. Por exemplo, aqui a gente está evitando borrar, mas vamos supor que você borre. Ainda não pintamos a imagem, então como a gente não pintou a santa, eu consigo cobrir o que eu borrei. Agora, se ela já tivesse pintada, ia ficar mais difícil para a gente ter que corrigir aquilo que a gente borrou. Tá? Então é mais para evitar mesmo algum estresse, para evitar mais trabalho. O que são planos na pintura? É sempre assim, é o que está na frente, por exemplo, eu estou na frente, então eu estou em primeiro plano dessa imagem que está atrás, no segundo plano, tá? Só para contextualizar. Então eu vou preencher tudo aqui. Sempre eu estou colocando um pouquinho, ó, hidratando o pincel na misturinha, pegando a nossa tinta. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, então eu faço em cima de tudo, como tá aqui, ó, no nosso exemplo. Então eu fiz toda a parte do fundo para dar mesmo uma dimensão para ela. Então a gente tem o nosso segundo plano e ela em primeiro plano. Perto do risco eu vou com o pincel chato novamente, só para fazer aqui. Essa pintura, ela parece ser complicada, ela parece ser difícil, mas ela não é. O que acontece? Ela tem muitos movimentos repetitivos, então ela tem muito detalhe, ela dá um pouco de trabalho no sentido de ser bem detalhada, mas ela não é complicada, ela não é complexa, porque tudo se repete nela. Então, como vocês podem ver, esse movimento que eu estou fazendo do fundo vai se repetir no desenho todo.
Agora, eu tenho uma outra dica. Façam esse preenchimento nele todo, ok? A dica que eu vou dar agora é que raramente a gente observa, principalmente no desenho realista, que a gente tem que fazer os cantinhos, ou melhor, os fundos. O que é isso? Por exemplo, aqui dentro da nossa coroa, ela é vazada, então tem o céu, né? Então o céu tem que mostrar nesse vãozinho. Então a gente tem que pegar um pincel um pouquinho menor e fazer todos esses cantinhos aqui, ó. Se a gente não fizer esses cantinhos, não vai dar aquele efeito que a gente precisa. Então, sempre é importante que a gente faça esses cantinhos. Por exemplo, ó, aqui também tem uma parte vazadinha. Pega um pincel bem pequenininho e faz toda essa partezinha. E muito raramente, quando a gente está pintando, a gente lembra que tem essas partes. Faz todo o preenchimento, tá? Mesma coisa, tudo se repete em todos os vãos da nossa coroa. Ah, eu notei que você não tá pegando aquela mistura nesse vão pequenininho. É porque é pequeno. A gente usa a mistura em áreas grandes. Por quê? Porque eu preciso retardar a secagem e fazer com que ela se espalhe por uma área grande. Como aqui é pequenininho, eu não preciso fazer isso. Prontinho. Posso usar um pincel pequeno também para contornar pertinho da coroa se eu quiser. Bom, contorna tudo, pinta tudo, ok. Vamos para a segunda etapa do nosso fundo. Ainda com o pincel pituar, agora eu vou pegar o azul celeste, menos tinta, não preciso da mistura no pincel, porque já tem mistura aqui embaixo, ó, e tá bem úmido, certo? Então a gente vai trabalhar aqui. Vou pegar, ó, movimentos circulares, mão levíssima, que a gente vai fazer só uma base para receber as nossas nuvens, ó. Mais um pouquinho. Mão bem levinha, vou mostrar para vocês mais lentamente, ó. Eu não vou fazer isso aqui com o pincel, tá vendo que fica bem manchadinho? Eu vou fazer assim, ó. Porque é para ficar esfumado, ó a diferença, certo? Então, bem pontinha do pincel. Fiz isso nele todo, agora a gente vem com um pincel um pouquinho menor e vai fazer a nossa nuvem. Pincel menor, vem aqui no branco, tinta na ponta do pincel, ó, não precisa ser no pincel todo, e vou fazer bolinha, bolinha. E depois eu venho unindo as bolinhas para ficar com aspecto de nuvem. Vamos fazer de novo? Tinta na ponta do pincel, vou fazer uma bolinha e vou fazendo assim, ó. Claro, as nuvens não precisam ser iguais, tá? O que deixa a pintura realista, realista, ou seja, com aspecto de realismo, é o não padrão. Porque as coisas na natureza não são padrão. Posso fazer uma menor. Detalhe, a gente só consegue esse efeito bem suave porque a nossa base, ou seja, essa parte aqui ainda está úmida. Agora, se vocês quiserem que a nuvem fique um pouquinho mais branca, o que pode ficar muito bonito, você deixar algumas mais apagadinhas, porque você fez em cima de uma base úmida, o branco fica um pouquinho mais apagado. E outras mais fortes, espera secar e reforça algumas com branco. Nossa aula de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais e eu te espero na aula de amanhã. Qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais. Tchau, tchau!